Estamos escutando o chamado da Amazônia para mudar o rumo do desmatamento. Estamos aqui para dizer que sim, é possível e precisa ser agora. Temos embasamento, técnica, ferramentas, tecnologia, especialistas, dados e ciência. Somos Previsia, uma plataforma de previsão. Trabalhamos para prever o desmatamento. E como fazemos isso?
Percebemos que há uma relação direta entre o surgimento de estradas ilegais e as queimadas. Então, para evitar que isso aconteça, mapeamos as áreas de risco da Amazônia por meio da geoestatística. Depois, uma inteligência artificial é aplicada na detecção dessas estradas e assim descobrimos a área que pode ser afetada. É dessa forma que possibilitamos uma ação a tempo. Mas para que tudo isso seja possível, precisamos de você. Você também pode fazer parte dessa ação coletiva. Juntos vamos nos reinventar. Vamos juntos construir um novo futuro. Foi pensando em você que transformamos nossos dados em informações acessíveis. Assim, somamos nossa voz a tantas outras e aumentamos nosso impacto positivo. Mais do que restaurar, é preciso intervir para evitar novos desmatamentos, para que o futuro seja sustentável. É por isso que trabalhamos, pela Amazônia, pelas pessoas e pelo mundo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao lançamento da Previsia, um evento organizado pela Microsoft, o Amazon e o Fundo Vale. Meu nome é Lúcia Rodrigues, eu sou líder de filantropia para a Microsoft Brasil e serei sua anfitriã hoje. Nesse evento, vamos apresentar a Previsia, uma ferramenta que usa inteligência artificial para detectar quais são as áreas de maior risco de desmatamento na Amazônia no curto prazo. Essa ferramenta foi criada especialmente para empoderar políticas de prevenção ao desmatamento. E isso é muito importante porque sabemos que a prevenção é muito mais eficiente do que a reparação, do que recuperar uma área que já foi desmatada. Hoje temos conosco alguns palestrantes. São eles: Rodrigo Ked, vice-presidente corporativo e presidente da Microsoft América Latina; Tânia Consentino, presidente da Microsoft Brasil; Hugo Barreto, diretor de investimento e desenvolvimento social na Vale; e Carlos Souza, pesquisador associado do Amazon. Durante todo o evento, vocês vão poder postar perguntas no chat e ao final do evento essas perguntas vão ser respondidas. Eu peço apenas que vocês indiquem para quem a pergunta é direcionada. Bom, antes de conhecermos a Previsia, eu chamo o Rodrigo Ked para falar algumas palavras para nós. Rodrigo, por favor. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado por vocês todos estarem aqui com a gente nesse momento que é realmente muito importante, o lançamento do Previsia, junto com o Fundo Vale e com o Amazon. Sem dúvida, a gente está vivendo um momento único na história da humanidade. A crise ambiental que a gente vive hoje, ela é real e não é mais um problema para as próximas gerações. É nossa responsabilidade resolver isso agora. Além disso, esse é um problema que não pode ser resolvido apenas por governos. Precisamos também da iniciativa privada, do terceiro setor e todos nós, indivíduos, trabalhando juntos na mesma direção. A boa notícia é que a evolução da tecnologia nos últimos anos permite novas formas de endereçar esse problema. Soluções em nuvem com uso de inteligência artificial podem e vão melhorar de forma exponencial o entendimento e resolução dos problemas climáticos. A Microsoft está totalmente comprometida em ter operações, produtos, políticas sustentáveis e em usar seu conhecimento e tecnologia para ajudar os clientes, parceiros e a sociedade em geral a caminhar na mesma direção. Muitas empresas já estão se comprometendo em ser carbono neutro até 2030. A Microsoft não somente se comprometeu em ser carbono negativo até 2030, como no último ano já reduziu as emissões em 6%. Mais do que palavras, a gente está tomando ações concretas agora e não só para o futuro. O Brasil é uma das regiões com maior biodiversidade do mundo. A floresta amazônica é com certeza um ícone, uma das referências na área e uma das riquezas naturais mais importantes, que merece nossa atenção e a preservação imediata. O Previsia é, na minha opinião, um dos projetos mais importantes na preservação do meio ambiente. Através do uso de algoritmos inteligentes em nuvem, estamos conseguindo prever desmatamento,
focos de incêndio, antes que de fato aconteçam. Esse é um dos maiores exemplos de que a tecnologia pode ajudar a criar um mundo melhor. A preservação do meio ambiente já era, para mim, uma paixão pessoal e na Microsoft se tornou uma missão pessoal. A tecnologia pode e vai fazer diferença nessa tarefa que é extremamente difícil e longa de salvarmos o nosso planeta. Agora eu gostaria de deixar vocês com a Tânia Consentino, presidente da Microsoft Brasil e alguém que, assim como eu, divide a mesma paixão e a mesma missão. Obrigado. Tânia, com você agora. Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje com vocês para lançar esse projeto junto com a Vale e com o Amazon. Lançaremos hoje o Previsia, que é uma ferramenta, como o Rodrigo falou, de inteligência artificial na nuvem, que vai nos ajudar a fazer um monitoramento da floresta e trabalhar aqui ou endereçar um desafio tão importante que é o avanço do desmatamento. Eu estou conectada com a floresta amazônica há mais de 10 anos e realmente já me disseram, e eu sou, acho que prova disso, que quando você visita a floresta, não é a capital do Amazonas, mas visita a floresta amazônica, você realmente se conecta com os desafios que são muito particulares e muito grandes. Quando a gente pensa nos desafios ambientais e sustentabilidade é diagnosticado, é mostrado nos últimos relatórios do World Economic Forum como um dos principais riscos que impactam o negócio. Dos 10 riscos maiores, 7 são relacionados ao meio ambiente. A gente entende que o planeta tem pressa. E a gente tem que ter pressa. A solução do problema requer uma ação articulada, como o Rodrigo falou, não é algo que só o setor privado ou só o governo possa endereçar, mas setor privado, setor público, academia, ONG e sociedade civil, e nada como a tecnologia para nos apoiar, tecnologia e ciência nos apoiando para direcionar ações concretas para que a gente possa, num prazo de tempo muito curto, reverter essas tendências de desmatamento e, consequentemente, reverter essa tendência de avanço do aquecimento global. A Microsoft, como o Rodrigo já falou, tem ambições muito grandes na área ambiental, nos seus próprios compromissos de sustentabilidade, mas a gente vai além. A gente tem como negócio, assim mesmo como a Vale, que é uma grande parceira nossa, a gente incorpora no negócio o tema sustentabilidade. E nós ajudamos os nossos clientes nas suas jornadas de sustentabilidade através das nossas soluções. E nós vamos além. Nós criamos um projeto chamado Inteligência Artificial para o Bem, porque nós acreditamos que a tecnologia empodera o humano. E dentro desse pilar, Inteligência Artificial para o Bem, tem um projeto, tem um pilar, na verdade, que chama-se Inteligência Artificial para o Planeta, que é onde o Previsia se encaixa. Então, são investimentos da Microsoft para ajudar com dados, com nuvem, com a inteligência artificial, machine learning, a preservar sistemas, ecossistemas, biomas, espécies. Esse projeto ele é muito rico e dentro dele foi lançado nesse último mês de abril, o computador planetário, porque a gente acredita que com dados a gente pode ajudar o planeta, não só o Brasil, mas estender projetos como esses para todo o mundo. E aí a gente está coletando base de dados de diferentes sistemas, de diferentes biomas e disponibilizando para cientistas, para estudantes, para pesquisadores, para a sociedade, para que a gente possa colaborar, para que todos possam contribuir para endereçar esse desafio tão importante. Voltando à nossa floresta, a gente tem aqui uma responsabilidade muito grande. A floresta amazônica é responsável praticamente por capturar 5% das emissões de carbono globais, que chegam hoje a 50 bilhões de toneladas todos os anos. A gente consome mais de um planeta por ano. Então, precisamos sim atuar agora e simplesmente avançar o desmatamento da floresta amazônica significa um impacto brutal, não só na economia mundial, mas super significativo na economia local, porque a gente tem avanço de desmatamento, impacto no sistema de chuva,
chuvas, isso vai trazer impacto no agronegócio e vai, o que traz aqui um impacto negativo bastante significativo no nosso PIB. Então, temos que agir agora. Eu fico satisfeita de ver que a missão da Microsoft de empoderar pessoas e organizações a conquistar mais, enquanto a gente preserva o planeta, se mantém. O Previsia é uma prova disso, e eu acho que o que me torna otimista é ver que existe, sim, conexão entre produzir e preservar, porque não existe empresa saudável em um planeta doente. Então, com isso, eu fico muito feliz em devolver a palavra aqui para a Lúcia, para que vocês possam conhecer um pouco mais do como a Vale, nosso parceiro com propósito comum, vê o projeto e conhecer um pouco mais sobre esse projeto. Obrigada. Tânia, muito obrigada pela sua apresentação. Foi super inspirador conhecer como a tecnologia e a inteligência artificial podem ajudar a preservar o meio ambiente. E te agradeço também por reafirmar o compromisso da Microsoft com a preservação dos biomas e dos ecossistemas do Brasil e do mundo. Agora convido a falar Hugo Barreto. Hugo Barreto é diretor de Investimento e Desenvolvimento Social da Vale, diretor-presidente da Fundação Vale e do Instituto Cultural Vale. De 2002 a 2018, Hugo foi secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, era bacharel em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro, foi presidente do Conselho de Governança do GIF e é membro do Conselho de Mestrado em Administração da Fundação Dom Cabral. Hugo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lúcia. Obrigado a todas e a todos que estão aqui nesse evento super importante. Eu diria que são aqueles eventos que integram e juntam todos aqueles que são apaixonados pela ideia de manter a floresta de pé. Eu acho que esse talvez é uma das premissas que nos mobiliza para estarmos juntos aqui nessa manhã e também para estarmos juntos no desenvolvimento desse projeto tão bacana. A Vale já vem tendo uma parceria com o Amazon há bastante tempo. Desde 2010, a gente contribuiu muito para o desenvolvimento do SAD, o Sistema de Alerta para Desmatamento na Amazônia, esse sistema que vem permitindo o Amazon ser esse grande guardião da floresta, junto com outros entes públicos e privados. Mas essa nossa agenda em relação à Amazônia, e aí eu vou pedir para que compartilhe aqui a tela, o slide, eu não sei se vocês já estão vendo, da agenda da Vale, ela é uma agenda que se insere, essa iniciativa da Previsia, numa agenda mais ampla da Vale, no nosso compromisso com as mudanças climáticas e com a própria agenda florestal. Vamos mudar de slide, por gentileza? Quando a gente fala da questão do aquecimento global, ela é uma questão fundamental que exige o engajamento de toda a sociedade. Não é uma questão apenas de governo, não é uma questão apenas das organizações da sociedade civil, volta um pouquinho, da sociedade civil, temáticas ligadas a isso, mas também das corporações, inclusive no que se refere a um imperativo do seu próprio negócio. Afinal, a Vale opera no bioma amazônico há mais de 30 anos. Só para dar uma ideia para vocês, cerca de 60% dos 300 milhões de toneladas de minério de ferro que a Vale exportou e que o Brasil exportou para o mundo, vem do bioma amazônico, ou seja, cerca de 192 milhões de toneladas, minério esse extraído dentro da FLONA, da Floresta Nacional de Carajás. Eu vou ter a oportunidade de mostrar isso mais à frente. Então, a Amazônia para a gente, enquanto brasileiros, enquanto empresa com sede e origem brasileira e que trabalha, é uma empresa internacional, que se relaciona com 23 países, a dimensão de proteção da Amazônia é uma questão estratégica. Vamos para o próximo slide, por gentileza. E aí, quando a gente fala de mudanças climáticas, indo além da pauta amazônica, nós assumimos um compromisso muito claro e muito forte de reduzir 33% das nossas emissões de escopo 1 e 2 por meio de uma série de iniciativas, como o Projeto Solar, Sol do Cerrado,
folha larga de energia eólica e várias outras iniciativas de eletrificação a partir de fontes renováveis. Nós temos um compromisso até 2025 de todas as operações da Vale serem desenvolvidas a partir de fontes renováveis no Brasil e até 2030 em todo o mundo. Além disso, a nossa meta, e mais do que isso, o nosso compromisso de recuperação e proteção de mais 500 mil hectares de florestas, além de nossas operações. Hoje, a Vale já protege 1 milhão de hectares de florestas no mundo, das quais 800 mil hectares na Amazônia. E, portanto, isso é um componente fundamental para a contenção do aquecimento global na nossa visão, né? E esse estoque de floresta, hoje, que nós protegemos, representa cerca de 600 milhões de toneladas de carbono equivalente. E essa nossa estratégia para 500 mil adicionais, ela passa pela recuperação de 100 mil hectares, através de arranjos, de negócios sustentáveis, de negócios de impacto, de startups, em parceria com ONGs, com pequenos produtores, visando o desenvolvimento de várias cadeias nativas da Amazônia, como cacau, açaí e tantas outras. E estamos assumindo também um compromisso de 400 mil hectares de conservação via adoção de unidades de conservação. Estamos aqui projetando projetos de REDD+, estamos com a tese de carbono de impacto, que é possível preservar a floresta, gerar renda, gerar vida econômica na floresta, isso é a nossa tese de carbono de impacto, e, portanto, contribuir para a preservação, e não apenas da floresta, mas também com o desenvolvimento socioeconômico das comunidades. E eu diria que floresta em pé é um dos eixos centrais da nossa estratégia de carbono neutro. E aí, o Previsia, que o Carlos vai explicar, e eu não vou entrar no detalhe da plataforma para que o Amazon apresente, ele é fundamental, porque ele traz um fato novo, que é olhar para frente. Hoje, tudo que se publica sobre desmatamento na Amazônia é um consolidado do que aconteceu para trás. Só aumenta a nossa angústia e a nossa sensação de impotência. E essa capacidade de prever que essa nova plataforma, junto com a Microsoft e com a Amazon, que está sendo lançada hoje, vai nos ser uma ferramenta, inclusive, importante para a nossa própria agenda de desenvolvimento de projetos de REDD, de análise de créditos para o Fundo Vale, etc. e tal. E só para terminar, e chegando já no final, só para mostrar, nós temos um compromisso histórico com a Amazônia, com muitos projetos que já apareceram aqui na tela, eu não vou descrever, e eu queria que vocês prestassem atenção nesse GIF, nessa animação. O que aconteceu no estado do Pará de 1973 até agora, 2013, 2015, 17, 19? É uma devastação. O que fica ali em verde? Fica a Floresta Nacional de Carajás, de onde nós produzimos, extraímos 190 milhões de toneladas de minério de ferro no ano passado, e essa é uma média ano. Naquela floresta, esses pontinhos vermelhos representam a operação do minério de ferro dentro da floresta. E contribuímos, inclusive, numa parceria com o ICMBio, para manter essa floresta de pé, e ao lado tem ali algumas unidades de conservação e reservas indígenas que fazem com que a floresta esteja presente. Só para dar uma ideia, este mosaico de Carajás, ele equivale a 5 vezes a cidade de São Paulo ou a da Grande Londres. E ela está ali, preservada, gerando riqueza num modelo de mineração sustentável. Por isso que é muito importante para a gente continuar mantendo esta floresta, gerando não só um patrimônio para a sociedade no que se refere à perspectiva florestal, como também a contribuição dessa agenda florestal para a discussão de mudanças climáticas e para a geração de emprego e renda dentro da floresta de forma séria e legal. Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, na verdade não tem um próximo, tem só um agradecimento. E eu quero aqui só terminar falando de como nós chegamos nessa parceria.
a Tânia Consentino, que tem sido uma parceira fantástica, não só a Microsoft, mas também a Tânia, com a Vale. Nós já tivemos juntos aí em 3 ou 4 parcerias desde os últimos 2 anos, pelo menos. A gente tem vários projetos ligados à comunidade, projeto Flúvio, junto com o ITV, que analisa também a questão da bacia do Itacarunas, lá no Pará. Nós temos muitas iniciativas com a Microsoft. Ela nos trouxe essa perspectiva do AI for Earth. Hugo, o que a gente pode trazer para cá, para esse projeto? E aí foi nessas conversas que nos lembramos dessa parceria anterior com o Amazon e, sabendo da necessidade do Amazon de dar esse passo para previsões e não apenas consolidações, foi que a gente, então, nos engajamos fortemente nesse compromisso, não apenas de desenvolver a plataforma até aqui, mas também de nos comprometermos com o seu aprimoramento nos próximos anos, o que é uma condição sine qua non para ela, de fato, virar uma grande ferramenta de políticas públicas, de políticas corporativas, de organizações que têm interesse em manter a floresta de pé. E eu agradeço à Microsoft o convite, o desafio que foi lançado, ao Amazon pela sua capacidade e o seu compromisso com a Amazônia. Muito obrigado. Hugo, muito obrigada pela sua fala e pela sua participação. É muito bom ter o Fundo Vale conosco nessa parceria que é importantíssima. Agora, vamos ao tão aguardado momento de conhecer a Previsia. Quem vai apresentar ela para a gente é o Carlos Souza, o grande idealizador dessa ferramenta. O Carlos é pesquisador associado do Amazon, coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e PhD em Geografia pela Universidade da Califórnia de Santa Bárbara. Gostaria de lembrar a vocês que depois da fala do Carlos, nós iniciaremos as respostas às perguntas. Então, por favor, coloque a sua pergunta no chat e, por favor, indique para quem ela é endereçada. Carlos, por favor. Obrigado, Lúcia. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu estou fazendo o controle aqui. Me avisem, por favor, quando vocês tiverem a apresentação na tela. Mais uns minutinhos. Está subindo? Está subindo. Bom, até chegar a apresentação aí, eu gostaria de agradecer essa conexão aí que a Vale, Fundo Vale fez com a Microsoft. Foi um grande desafio, né, quando a gente iniciou as conversas. Só checando novamente, Lúcia, como é que está aí? Eu não vejo ainda a minha apresentação. Estou checando aqui no chat, mas acho que você pode começar a sua fala e em breve a apresentação vai subir. Perfeito. Então, foi um desafio muito grande, a Lúcia nos contactou. Vamos contar algumas histórias rápidas, né, de como é que essas ideias surgem. É uma história bem pessoal, eu estava preparando uma apresentação, mostrando mapas, organizando os mapas em casa, e minha esposa olhou a quantidade de área desmatada, ela disse, poxa, mas quando vocês revelam isso, já aconteceu, né? Então, ela estava corretíssima quando ela fez essa indagação há um tempo atrás. Foi quando a gente começou, eu comecei a pensar mais, né, nessa possibilidade eu acho que eu não estou com o slide correto, Luciano. Estou tendo um problema agora. A gente tem uma mapa da sua apresentação. Perfeito. Então, aí estimulou, né, essa pergunta, essa questão do... Eu acho que já está até rodando a minha apresentação. Está com um pequeno probleminha técnico aqui. Eu vou tentar voltar. A propósito, quem está passando a minha apresentação? Sou eu ou já tem alguém no time fazendo aí a... É a Samantha. Quando você quiser passar o slide... De fato, eu gostaria que voltasse, então, Samantha, para o primeiro slide, porque já está adiantada a apresentação, ou não? Está na tela de... Agora. Vamos começar por aí. Então, aí nós tivemos, eu fiquei estimulado a pensar um pouco e olhar para frente, né? Nós desenvolvemos uma pesquisa aqui no Amazon para gerar modelos de previsão. Publicamos em 2017, mas não tínhamos capacidade para escalar, né, essa solução. Aí veio essa oportunidade aí com a Microsoft e o Fundo Vale. Eu vou apresentar hoje para vocês, né,
O propósito da Previsia é fazer do futuro sustentável a nossa única previsão. É uma iniciativa, como você já sabe, da Microsoft, Fundo Vale e do Amazon, mas conta com o apoio da Climate Land Use Alliance, Future Brand, SCOL e da Radix. São parceiros também, a Climate Land Use Alliance está ajudando, contribuindo com a fase de engajamento do projeto, a Future Brand ajudou a criar a marca, criou a marca, a SCOL financiou essa parte da criação da marca e a Radix implementou a tecnologia, os nossos algoritmos na tecnologia da Microsoft. Eu vou começar o próximo slide, por favor, mostrando essa animação para vocês do ritmo, da conversão da floresta para diferentes usos da terra. Principalmente a floresta é convertida para pastagem, são essas áreas em amarelo aí no mapa. Esse mapa ele cobre um período de 85 a 2020. É um ritmo bastante acelerado, ou seja, nos últimos 35 anos nós perdemos cerca de 45 milhões de hectares de floresta que foram convertidos, principalmente, como eu falei, para pastagem, mas tem também áreas convertidas para agricultura, expansão urbana, algum tipo de infraestrutura. O total estimado de desmatamento chega a 80 milhões de hectares, quase 20%, aproximadamente 20% dessa floresta original. Então, é uma área enorme. Em 35 anos, esses 45 milhões de hectares equivale a mais de 10 estados do Rio de Janeiro. Então, é só para vocês terem noção da área que já foi aberta na Amazônia. Próximo slide, por favor. A gente tem aqui agora um olhar para a taxa de desmatamento. Acho que é importante a gente entender esse número, ele vem do INPE, é o número oficial do desmatamento da Amazônia. Todo ano é reportado quanto foi o total de floresta primária convertida, a gente tem nesse gráfico, se você puder ajudar, tem alguma animação aí, passando aqui, por favor, um clique. No primeiro bloco aqui da animação, eu queria um olhar mais nessa faixa aí, nesse período de 2004 a 2012, vocês podem perceber a redução drástica no desmatamento. Em 2004 foi o segundo maior pico de desmatamento, segundo os dados oficiais, chegou a quase 28 mil quilômetros quadrados. E em 2012 ficou abaixo de 5 mil quilômetros quadrados. Então, o Brasil teve um trabalho bastante exitoso para a redução de desmatamento na Amazônia. E isso foi um trabalho, como já foi falado aqui pelos apresentadores que me antecederam, que envolve toda a sociedade, todos os setores, governos, o setor privado, a sociedade civil organizada, para implementar um plano de redução e controle do desmatamento da Amazônia. É interessante ver nesse gráfico à esquerda que o desmatamento ele foi totalmente descolado do crescimento do PIB agropecuário da Amazônia. Então, essa lógica que a gente precisa desmatar para gerar riqueza, ela não se sustenta mais. É possível desenvolver, expandir a produção agropecuária na Amazônia sem ter que avançar sobre a floresta. Do outro lado, o próximo bloco aí do desmatamento a partir de 2013, a gente vê um revés, uma mudança na tendência do desmatamento. Essa tendência de desmatamento, como eu falei, vem desde 2013, mas ela é mais acelerada nos últimos anos. E a gente tem um efeito negativo, como a Tânia colocou. Primeiro, aumento das emissões. Se puder dar um clique, por favor, que tem animação. O desmatamento na Amazônia aumentou as emissões, essa é uma estimativa já para 2019, em 9,6% as emissões do Brasil. Tem uma consequência drástica, a questão da crise hídrica, porque a floresta está intimamente relacionada com a produção de vapor d'água, que é a matéria-prima para as nuvens, e isso que vai gerar chuva no resto do país. Então, perder floresta vai ter impacto direto nessa questão do ciclo hidrológico. E uma pressão também que começa a ter, para boicotar produtos que vêm com origem de desmatamento do Brasil. Então, não é bom para o Brasil o desmatamento. Próximo slide. Então, a ideia é pensar à frente e intervir. Então, essa é a lógica que a gente está apresentando aqui para vocês desse projeto. Próximo.
A Previsia, ela é um sistema, eu gosto de pensar como um sistema, tem 4 componentes principais. O primeiro componente de monitoramento, ele é um componente que é baseado na plataforma Planetary Computer da Microsoft, que tem as imagens de satélite e os recursos para processamento dessas imagens. E foi nesse ambiente que a gente trabalhou para desenvolver a solução de monitoramento de estradas com inteligência artificial. O segundo componente é a capacidade de processamento em nuvens de computadores, para dar escala operacional para rodar esses modelos, tanto de detecção de estradas como de previsão de desmatamento, de forma ágil. Então, esse é um componente tecnológico. E a ciência de predição, que é super importante, né? Ela tem por trás a geoestatística, a análise espacial, é o componente que o Amazon traz do projeto, junto com o componente 4, que é de engajamento, que eu considero o mais importante. Nós desenvolvemos, desde o início da concepção do projeto, potenciais usuários para entender e para a maioria, quase foi unânime, os usuários indicaram que trabalhar com informação de previsão seria muito útil para direcionar as ações de controle e prevenção de desmatamento. Aí eu vou explicar agora, rapidamente, para vocês, cada um desses componentes. Próximo slide. Bom, mapeamento de estradas, né? A gente vem fazendo isso desde 2006. Nós publicamos um estudo que demonstrou que é possível mapear essas estradas nas imagens de satélite. A imagem no canto superior direito, ela mostra, né, algumas linhas numa imagem de satélite que representam essas estradas. Nós observamos com o monitoramento de desmatamento que essas estradas sempre estavam presentes e elas apareciam primeiro que os desmatamentos. E aí foi quando a gente decidiu fazer o trabalho, mas esse trabalho era totalmente manual. Nós tínhamos os intérpretes que faziam a interpretação dessas imagens e traçavam essas linhas, né, na tela do computador usando recursos de sistema de informação geográfica para produzir esses mapas. Mas é um trabalho muito laborioso, a gente não dava conta, sempre estava com dados defasados, e a gente acabou parando em 2016, a última atualização. Então, uma necessidade era criar uma capacidade computacional para a extração dessas estradas, das imagens com processamento digital, e a inteligência artificial é o caminho. Próximo. Esses dados de estradas foram fundamentais para treinar os algoritmos. Tá? Então, a inteligência artificial ela é muito útil, né, para substituir esses trabalhos que são de larga escala, né, que são bastante laboriosos, executados pelo homem. Então, ele substitui e traz como benefício, né, agilidade, uma rapidez e um menor custo, né, operacional. Então, nós usamos essa base de dados de estradas do Amazon para treinar um algoritmo de inteligência artificial, pode dar um clique, por favor, que permite reconhecer nas imagens onde estão essas linhas. Na imagem à esquerda, não sei se na tela vocês vão conseguir ver, mas tem umas linhas cortando a floresta, e a gente usou todo o conhecimento acumulado, né, do Amazon, a base de dados de estradas, para treinar esse algoritmo, usando uma rede neural convolucional chamada U-Net. Essas são as camadas de informação que aparece uma forma de U, né, no processamento encadeado aí, e o algoritmo consegue detectar onde estão essas linhas, é o resultado à direita. Próximo. Com isso, nós conseguimos, acho que o resultado muito importante do projeto, automatizar todo esse processo de mapeamento de estradas. E a gente está inaugurando agora uma nova também fase de monitoramento, um novo sistema de monitoramento. Nós vamos monitorar estradas pelo menos uma vez por ano, tá? Porque a gente precisa desses dados atualizados para entender a dinâmica do desmatamento da Amazônia. Eu vou explicar no próximo slide por quê. Estudos anteriores que eu contribuí com outros pesquisadores, estudantes de doutorado, eles usaram os nossos dados e tem dois resultados super interessantes aí. Primeiro que, no primeiro estudo, apontou que 85% das queimadas elas estão confinadas num corredor de 5 quilômetros ao longo das estradas. Então, a maior parte dessas queimadas que acontecem todo ano estão concentradas nessas estradas. A gente precisa saber onde estão todas as estradas. Se a gente usar só as estradas oficiais,
as estradas federais e estaduais, esse corredor passa para 50 quilômetros. Então, a gente perde informação se a gente não tiver todas as vias de estradas secundárias, vicinais, que são abertas. E o desmatamento acumulado também ele está confinado no raio de 5 quilômetros. Então, essa é uma informação super importante para a modelagem, para a previsão de risco de desmatamento. Próximo. E o modelo, próximo slide. O modelo, ele tem 4 componentes principais. O modelo, eu estou falando agora do componente de modelagem de risco. Está publicado em jornal científico, no Jornal de Estatística Espacial. Ele tem um componente que estuda a correlação no espaço e tempo do desmatamento que aconteceu no passado, no desmatamento histórico. É como se tivesse uma aprendizagem de máquina que vai entender onde estão as áreas que estão com desmatamento ativo versus as áreas que o desmatamento já está consolidado. E a gente consegue modelar isso e inclui isso no modelo de probabilístico, que tem várias camadas de informação. Vou citar algumas estradas, são dos principais vetores, distância para cidades, distância para frigoríficos, a gente coloca as variáveis socioeconômicas também, PIB municipal, população, etc., as barreiras naturais e as barreiras das áreas protegidas, né, porque elas evitam o desmatamento, e variáveis biofísicas do ambiente, do ecossistema. Com isso, a gente combina esse modelo de desmatamento com esse entendimento da correlação do desmatamento no espaço e no tempo, e gera um mapa de probabilidade. A escala é 1 por 1 quilômetro quadrado, equivalente a 100 campos de futebol. Geramos primeiro o mapa de probabilidade, em seguida a gente tem um mapa de intensidade, que a gente prevê em cada célula do modelo quantos campos de futebol vão ser desmatados. Quando combina a probabilidade com a intensidade, nós temos o mapa de risco. Então, esse é o passo, né, assim, em linhas gerais, de como funciona essa modelagem. Agora, do ponto de vista computacional, né, assim, o ganho de escala de processamento é brutal. A gente passava dias rodando o modelo e não tinha capacidade de ficar fazendo simulações. Então, agora, com o recurso da Azure, a gente consegue fazer esse processamento em questões de horas, e nós estamos trabalhando para chegar numa resolução de 100 metros. O modelo vai capturar 1 hectare. Próximo, por favor. Bom, com isso, nós desenvolvemos a plataforma, né, onde tem os dados, é um painel de controle, a Previsa. Eu vou fazer uma rápida demonstração para vocês. Eu vou precisar... Vocês estão vendo a tela agora da Previsa? Eu estou na... Pode confirmar, Lúcia, se vocês já estão vendo? Agora a gente vai trocar, então, para você compartilhando a tela. Você vai parar de compartilhar dela. Dá um minutinho. Perfeito, que isso vai acontecer. O pessoal aqui está dizendo que parece que não tem como você compartilhar a sua tela. Você não está vendo o botão de compartilhamento? Eu estou compartilhando. Bom, eu vou trocar aqui para... Perfeito, Carlos. Está vendo agora? Sim. Eu posso ficar já com os slides aqui no controle também, se possível. Acho que é melhor. Deixa eu colocar... Me avisem se vocês estão vendo agora a plataforma. Estão vendo a plataforma? Estamos vendo a plataforma. Perfeito. Tá, eu fico no controle aqui, eu acho que fica mais fácil aqui. Estou concluindo. Sim, com certeza. Bom, gente, a plataforma, acho que uma questão importante logo é o mapa, né? Essas áreas aqui, esses focos de calor, né? Mapa de calor, que aí já apresentam as regiões mais críticas da Amazônia nessa escala. Então, nós temos 5 classes de risco, vai de muito baixo a muito alto, né? Esse gradiente de cores indica esse nível de risco. Eu vou aproximar, vocês vão ver que à medida que a gente aproxima
com a escala, né, mais detalhada, a gente começa a ter um nível de detalhe maior, né, de onde estão realmente essas áreas de risco, de maior risco de desmatamento. Temos várias camadas de informação, acho que uma das principais aqui do projeto são as camadas de estradas, a gente pode até ver, né, essa ligação do desmatamento, né, com as estradas, elas acabam dando uma configuração espacial para as zonas de risco, né, porque é um dos principais vetores. Nós temos camadas como unidades de conservação, a gente pode até reduzir aqui a opacidade da camada para ver melhor, e terras indígenas. Vamos ligar algumas camadas aqui para a gente explorar um pouco o dashboard. Além dos mapas, nós temos já um painel com estatísticas, os cards, né, que resumem os principais números. A área estimada para 2021 é 9.635 km², área sob risco, né? É importante voltar, né, para o modelo conceitual das células. São 50 mil células que estão naquelas zonas quentes aí, mas só em torno de 20% delas é que tem intensidade, né, alta, que vão ter um risco de desmatamento iminente. Então, são essas áreas, essa é a previsão. Nós fizemos outras simulações e o desmatamento pode até chegar em 13, 15 mil, mas a gente está com um cenário aqui conservador, né, usando uma probabilidade média e uma intensidade média também. Se a gente colocar outros cenários, o risco pode aumentar. Mas isso já indica, né, onde estão as áreas que a gente pode atuar para prevenção. Eu vou olhar, por exemplo, as estatísticas, elas estão agrupadas aqui em gráficos, né? A gente tem um ranking, né, de risco, e cada estado aqui tem um grau de risco. No caso do Pará, tem muita área, né, com risco médio e alto, tá? Então, a maior parte da área no Pará está nesse nível de risco. Eu posso também ver as estatísticas específicas aqui para o estado. O Pará é meu estado, eu vou explorar mais os dados aqui, né? E a gente tem essas estatísticas já atualizadas, indicando o número de municípios no Pará que estão sob risco, né? Quais as unidades de conservação, terras indígenas no Pará. Eu vou aproximar um pouco aqui a apresentação, o mapa, para vocês verem um pouco mais de detalhe. Pensando assim no uso da informação, né? Imagina que o território da terra indígena Baú, né, ao longo aqui da BR-63, tem um perímetro muito grande, aí você consegue identificar onde estão realmente essas zonas mais críticas, né, onde o desmatamento está avançando, inclusive, no território indígena. Então, essas seriam áreas prioritárias para ações de prevenção. A mesma coisa, a gente pode pegar um município, vamos fazer uma busca em um município. Vou pegar São Félix do Xingu, que está no primeiro do ranking de risco, né? E a gente percebe que onde estão no município essas áreas com maior intensidade de risco de desmatamento. E tem áreas no município que estão com uma taxa, um risco mais baixo, né? Então, a política antigamente de congelar todo o município crítico e colocar sob embargo, ela pode ser aperfeiçoada e trabalhar no foco e fazer as ações de prevenção nessas zonas mais críticas e deixar as áreas do município que estão livres de desmatamento seguirem com as suas atividades econômicas. Então, muda também essa lógica, né, de trabalho. Aqui nós temos tabelas estatísticas, tá? Acho que por questão da internet o gráfico não atualizou aqui, mas vocês vão poder acessar, né, fazer, as perguntas já são estruturadas no dashboard e vocês vão poder ter acesso às estatísticas e mapas que estão disponíveis na Previsa. Eu vou continuar aqui com a apresentação para concluí-la, tá? Falar sobre o último componente, que é o componente de engajamento. Estão vendo a apresentação aqui, o slide final? Sim. Então, como eu estava explicando, né, o principal objetivo da Previsa é identificar essas áreas críticas e pensar em estratégias de intervenção para controle e prevenção de desmatamento.
O Brasil já teve sucesso. O Amazon, com apoio do Fundo Vale, atuou num programa aqui no estado do Pará chamado Municípios Verdes. Aqui são 10 municípios pilotos. Aqui a curva do desmatamento, vocês observam que o desmatamento reduziu, foi para níveis próximos de zero. Então, é possível, né, trabalhar políticas públicas e agora trazer com mais força as corporações com as políticas de ESG e a sociedade civil, em geral, participando também. Tá? Então, quando a gente teve sucesso, a política ela focava em municípios críticos, né? Era muito mais operação de monitoramento, ou seja, já aconteceu o problema, operações de fiscalização com embargos, e a gente teve que trabalhar com os municípios inicialmente para ter um pacto pelo desmatamento zero e engajar em gestão ambiental municipal e combate às atividades ilícitas, dar apoio para o município poder sair da lista crítica. Agora, a gente pode fazer ajustes, né, aperfeiçoamento nessa estratégia e trabalhar com monitoramento e risco. As duas ferramentas do monitoramento ainda continua sendo importante, com operações de fiscalizações com foco em intervenções de prevenção e entrar com uma agenda positiva ambiental, com foco na validação de CAR, licenciamento ambiental, essa questão de ter a gestão ambiental no município também, ele aparelhado para fazer isso, focar em áreas críticas, por exemplo, em ordenamento territorial, né, para realmente legalizar aquelas propriedades que, de fato, têm direito à propriedade, né, trabalhar mais forte com responsabilização de crimes ambientais. Então, nós estamos mapeando uma série de políticas públicas que podem ser aplicadas, já temos alguns parceiros para trabalhar no engajamento, e a gente vai ter indicadores para acompanhar realmente se, de fato, essas intervenções que estão sendo planejadas, elas vão resultar em redução de desmatamento. A gente espera, em breve, estar reportando para vocês esses indicadores, né? Acho que uma visão é que é possível criar, por exemplo, crédito de carbono por desmatamento evitado. Essa acho que seria um grande salto e ter benefícios econômicos também, né, para as atividades que estão em zonas livres de desmatamento. Então, esse é o esforço que Fundo Vale, Amazon, Microsoft e outros parceiros vão se dedicar em breve, né? Após o lançamento, a gente já tem muito trabalho pela frente. E não é tarde para mudar ainda. Obrigado aí pela atenção de vocês. Carlos, muito obrigada pela sua apresentação, pela sua demonstração. E agora a gente vai passar para a parte de perguntas. Nós recebemos muitas perguntas. Eu creio que algumas delas já foram respondidas, como, por exemplo, como podemos acessar os dados. Acho que algumas delas você foi respondendo com a sua apresentação. Bom, eu vou começar aqui com uma pergunta para o Carlos. A pergunta é: sempre que nós, jornalistas, divulgamos o avanço do desmatamento, nos questionávamos se os dados do SAD, o SAD, para quem não sabe, é o Sistema de Alerta de Desmatamento, que trata do desmatamento passado, também criado pelo Amazon. Questionávamos se os dados do SAD, por exemplo, poderiam ajudar a prever o avanço do desmatamento na Amazônia. Agora é possível cobrar medidas mais efetivas e agenda ambiental mais séria por parte do governo federal, com o que a Previsa pode divulgar? Qual deve ser o maior impacto trazido para o futuro da preservação ambiental pela plataforma? Bom, excelente pergunta. O SAD ele vai estar sendo integrado à Previsa. Essa é uma informação que eu estou compartilhando já de antemão com vocês, porque a gente quer atualizar esse risco com mais frequência, em vez de esperar um ano para ter o dado oficial, né? A gente vai trazer o pulso do desmatamento intraanual e a gente espera a cada 3, 6 meses estar atualizando. Agora, é muito interessante essa questão de avaliação de política pública. Nós estamos mapeando essas políticas públicas. Eu acho que precisa ter transparência nas políticas públicas, indicar quais são os territórios, quais são as intervenções, e aí nós vamos poder avaliar o grau de efetividade. Para reduzir desmatamento, a gente precisa de soluções sistêmicas, né? Não só as políticas públicas vão ter que estar funcionando, vão ter que ser efetivas, vai precisar engajamento da sociedade, vai precisar também que as corporações, né, elas entrem nessas zonas críticas e tragam soluções para aqueles municípios. A gente está discutindo várias formas, então a gente vai poder medir as intervenções não só de políticas públicas. Esse é um componente de maior desafio do projeto.
Perfeito, Carlos. Obrigada. Bom, tem algumas perguntas aqui. Em que prazo as ações do projeto estarão implantadas, né? Bom, a partir de hoje a Previsia está no ar, importante colocar, tem algumas perguntas aqui no chat também, se a sociedade civil terá acesso às informações. Então, sim, tudo isso que o Carlos mostrou para vocês agora, toda essa ferramenta está disponível no link previsia.org. Qualquer pessoa pode acessar, são dados públicos. Bom, a pergunta é, em que prazo as ações do projeto estarão implementadas? Então, já respondemos. Entender a dinâmica é fundamental, mas quem será o órgão público a receber as informações e como este órgão público pode atuar para resolver? Excelente trabalho e iniciativa. Obrigado. Acho que o Carlos tem um exemplo que pode ser interessante citar. Nós já temos uma parceria formalizada com os procuradores estaduais aqui do estado do Pará, e nós vamos iniciar a capacitação, né, planejamento, estamos mapeando ações possíveis, né, a gente já tem essa parceria, já tem alguns municípios que o Amazon tem feito parceria ao longo do tempo, que tem interesse, a gente vai engajar. Cito aqui o Observatório da BR-319, que é uma iniciativa de várias organizações da sociedade civil, a gente já tem aberto diálogo com eles, inclusive a Secretaria Estadual de Meio Ambiente aqui do Pará já demonstrou interesse, e lembrando que nós trouxemos, desde o início da concepção da Previsia, vários usuários potenciais para discutir essa iniciativa, então a gente já tem um grupo de potenciais usuários. E a ideia é já começar a trabalhar, botar em prática, né, o uso dessas informações e ter intervenções que possam resultar na mudança de rumo, né? No final, a gente quer errar essa previsão, porque se a intervenção contra o desmatamento acontecer, a gente vai manter a floresta e vai ter errado a previsão. Esse é o melhor resultado que a gente espera. Perfeito. Temos algumas perguntas aqui também relacionadas à TI. A pergunta é para a Tânia, e o Carlos pode também complementar. Gostaria de entender a parte de TI, detalhes dos sistemas de uso de inteligência artificial do armazenamento. Que dados são coletados? De onde? Como os dados vão para a nuvem? Uma vez que alguns podem estar em áreas remotas sem internet, quem as analisa e como é feita a análise? Bom, o Carlos comentou que o Amazon tem um vasto volume de dados que requer um trabalho gigantesco para coleta e análise. Então, você acaba restringindo o potencial de trabalho, você precisa de uma equipe enorme e restringe o potencial de trabalho, e também limita a capacidade de simulações. Então, a gente já tem um volume de dados muito grandes, históricos, do próprio Amazon. O Carlos também comentou que a gente vai coletar variáveis socioeconômicas das diferentes regiões, a gente vai coletar dados, imagens das estradas, e isso vai ser um dos dados bastante relevantes que a gente vai usar, áreas protegidas. Então, são vários dados que já existem, que vão ser coletados, mas em escala muito maior, e aí sim, por estar na nuvem, pela alta capacidade de processamento, a gente consegue trabalhar esse volume gigantesco de dados, com todo o trabalho que a gente já fez, considerando também todo o expertise do Amazon, a gente treinou o algoritmo para considerar esses diferentes dados de diferentes fontes, e aí a gente consegue construir modelos. Então, todos os gráficos e mapas que o Carlos mostrou são modelos construídos baseados em toda essa experiência. E quanto mais dados a gente for adquirindo, por isso que a gente abre a plataforma para que as pessoas contribuam também de diferentes formas, também com dados, e para extrair dados, mas também para fornecer dados, e aí você enriquece o nosso modelo. Então, a gente já usa isso, e no nosso dia a dia a gente já usa isso, né, que é o modelo quando você faz uma compra na internet e você começa a receber insights de produtos similares ao que você tem interesse. A gente está querendo fazer algo muito semelhante no mundo do meio ambiente para proteção de biomas e espécies.
espécies. Esse é o poder da tecnologia, de realmente empoderar o homem, de multiplicar a nossa capacidade de gestão, de análise, e com esses dados sendo disponibilizados num tempo muito mais curto, vai permitir a ação. Então, aqui a gente tem muita tecnologia por trás, elevada capacidade computacional, é o poder da nuvem que permite que você colete os dados e armazene aí num volume bastante grande, e treinamento, o que a gente chama de machine learning, que é o treinamento do algoritmo, e o algoritmo aprendendo com ele mesmo para você refinar as análises. E a gente tem o Previse, ele entra dentro do que eu tinha falado, que é o nosso computador planetário, que foi um lançamento que a Microsoft Global fez, porque o que a gente quer é disponibilizar esse tipo de aplicativo para o mundo. Então, a gente está coletando dados de diferentes biomas, porque a gente acredita, sim, que a tecnologia pode ajudar a endereçar os desafios ambientais, e o que a gente quer é ajudar o planeta, mas em diferentes regiões, a trabalhar espécies ameaçadas, biomas ameaçados, em diferentes partes do mundo. Também podem entrar Planetary Computer, podem procurar na internet, que vocês vão ter mais informações sobre isso. Só um rápido complemento, né, sobre o modelo de inteligência artificial. Bom, a gente usa imagens do satélite Sentinel-2, né, tem uma carga de pré-processamento muito pesada nesses dados, que a gente precisa limpar as nuvens, né, ter imagens que sejam aptas para análise com inteligência artificial. Aí tem um algoritmo de inteligência artificial que foi treinado, né, para detectar as estradas, e depois a gente tem um pós-processamento para transformar as imagens no mapa digital, vetorial. Então, são essas 3 etapas. Esse tipo de recurso está na cloud, nuvem de computadores, até agora não pensamos em disponibilizar todo esse aparato computacional para gerar os dados. Agora, o esforço maior é colocar o mapa de risco e as diferentes camadas que são geradas pelo projeto, né, e camadas de dados também com fontes secundárias disponíveis, né, para os diferentes tipos de usuário. E aí vai precisar de uma boa conexão para a internet para acessar os mapas e as estatísticas. Só que a gente está pensando, nós tivemos uma reunião prévia, Tânia, Hugo, nossa equipe toda aqui, Lúcia, tem tantas ideias, a gente está pensando, por exemplo, em ter salas de situações, em alguns municípios que realmente optarem por engajar, criar salas de situações onde o poder computacional pode ser maior, inclusive para rodar simulações, né, de cenários. Então, a gente está vendo várias alternativas de levar também tecnologia para algumas cidades da Amazônia, para esse tipo de análise, lá na ponta. Excelente, Carlos. Obrigada pelo complemento. Infelizmente, acabou o nosso tempo, a gente recebeu muitas perguntas. Eu gostaria de fechar o evento, na verdade, com... não é exatamente uma pergunta, mas foi um comentário que a gente recebeu aqui no chat, que eu acho que resume muito o objetivo final da Previsia. O comentário é o seguinte: gostaria de deixar consignados meus parabéns a todos os atores envolvidos na criação dessa belíssima ferramenta. A ação preditiva possibilita pela tecnologia e pela ciência. É fundamental para a tutela ambiental preventiva e até agora um dos bugs a dificultar e até obstar a prevenção do ilícito ambiental. Como membro do Ministério Público Brasileiro, estou ansioso para poder trabalhar com esse maravilhoso instrumento. A sensação é de que poderemos deixar de enxugar gelo e atacarmos os ilícitos ambientais de forma efetiva. Parabéns. Obrigada pelo comentário. É exatamente esse o tipo de engajamento que a gente vai trabalhar de agora em diante para gerar na sociedade. E com isso eu agradeço a presença do Rodrigo Ked, da Tânia, do Hugo Barreto, do Carlos Souza. Agradeço todos e todas que acompanharam o evento e sugiro que agora vocês se divirtam navegando pela Previsia. Eu, pelo menos, me diverti bastante. Lembro que o endereço é previsia.org. Mais informações vocês podem encontrar nas redes sociais do Amazon e também da Microsoft. E desejo a todos um bom dia e agradeço novamente a presença. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Obrigado. Obrigada.
Música